Olá, meu povo lindo, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos juntos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu já quero pedir para você deixar o seu like, deixar sua inscrição, compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, que muito vai nos ajudar. O nosso objetivo é semear a Palavra de Deus em toda esta nação, em toda esta terra. E você pode nos ajudar muito fazendo isso. Amém, queridos? Agora vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais um vídeo da mensagem da Palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Você estiver de posse da sua Bíblia, abra ela comigo no Salmo 73. Nós vamos fazer uma breve leitura e depois estaremos meditando sobre o tema desta mensagem. Salmo 73, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Amém, queridos? Este é o Salmo 73, nós lemos aqui até o 14. É um salmo do salmista Asaf. E ele conta pra gente aqui uma situação muito perigosa, vamos dizer assim. Eu vou usar até esse termo, perigoso. Porque quando nós olhamos a prosperidade do ímpio, quando nós muitas vezes nos firmamos naquilo que o ímpio está vivendo, nós olhamos para aquele homem pecador, olhamos para aquele homem corrupto, como a Bíblia fala aqui, soberbo, arrogante, e nós vemos muitas vezes que a vida deste homem parece um mar de rosas, uma coisa bonita, o cara prospera em tudo que faz. Nós temos que reconhecer que o sol nasceu para todos, e todo aquele que quer algo nesta terra tem que buscar por ele. Muitas vezes nós também cometemos um grave erro. Nós olhamos a prosperidade do ímpio, vemos que ele está progredindo na vida, não queremos viver a vida que ele vive, muitas vezes debaixo de corrupção, debaixo de coisas muito erradas. Mas tem uma coisa que o ímpio muitas vezes ele faz muito bem, e nós reparamos apenas na prosperidade e não reparamos no que ele faz, que é o trabalho. Muitas vezes nós nos limitamos a reclamar que o ímpio vai tudo bem na vida dele e nós não conseguimos. Mas espera um pouquinho, tem que olhar também que apesar de todas essas situações que eles criam, muitas vezes vivendo de uma forma errada, mas eles têm uma coisa, que eles são muitas vezes ousados naquilo que eles querem. E nós, servos do Senhor, que recebemos a promessa de Deus que teremos vida em abundância, nós muitas vezes não temos a mesma ousadia do ímpio. Vocês já pararam para olhar isso?
que muitas vezes nos falta essa ousadia. Nos falta a ousadia, por exemplo, de enfrentarmos a adversidade, buscando trabalhar mais, buscando fazer as coisas com mais excelência. E o ímpio, ele não pensa nisso. Muitas vezes ele é isso tudo que a Bíblia fala aqui. Ele é arrogante, ele é um cara que, sabe, ele se envolve na corrupção. Isso nós não queremos para nós de forma nenhuma. Mas por outro lado também ele é um cara batalhador. Muitas vezes batalha de forma errada, mas é um cara batalhador. Muitas vezes nós nos deparamos com um cara que está indo bem, uma pessoa que está indo muito bem, e nós olhamos apenas a prosperidade que ele tem. Nós não olhamos o que ele faz para conseguir. Claro que quando nós olhamos, se nós vemos que aquela pessoa, ela vive debaixo de corrupção, debaixo de coisas erradas, nós não temos que nos envolver naquilo. Mas muitas vezes tem a corrupção, tem as coisas erradas, mas tem uma coisa que é o trabalho. A pessoa ousada, sabe? A pessoa que se envolve muitas vezes num trabalho para poder alcançar os seus objetivos, ele faz sacrifícios que muitas vezes nós não queremos fazer. Então nós temos que saber que realmente existem muitas coisas erradas na parte do ímpio que nós não temos que tomar para nós, mas nós temos que olhar sim as coisas boas. A própria palavra nos ensina que nós podemos ouvir de tudo e filtrar o que é bom. Então nós podemos ver a pessoa que está progredindo na vida, e se nós descobrirmos que aquela pessoa está progredindo por causa da corrupção, nós não vamos nos envolver nela. Mas nós descobrimos também que, independente da corrupção, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa insistente nos seus objetivos, é uma pessoa que não se deixa, sabe, não se deixa esmorecer pelas situações. Em algumas situações eu já vivi com pessoas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e me fez a seguinte pergunta: quantos habitantes há na Terra? Eu falei para ele naquela época, eu falei, olha, eu vi um censo aí e temos aproximadamente 6 bilhões a 6 bilhões e meio de habitantes. Aí ele me deu a seguinte informação: a fila é grande, hein? Mas uma coisa eu tenho certeza, a minha hora vai chegar. Eu não desisto dos meus sonhos. Era um ímpio. É uma pessoa que eu conheço e sei que é uma pessoa de bem, que anda de forma correta, não é envolvido com corrupção, mas é um ímpio, é um homem que, vamos dizer assim, ele teme a Deus da maneira dele. Ele teme a Deus naquele Deus que o mundo lá fora chama de se Deus quiser. Ah não, Deus há de fazer. Isso o mundo lá fora também fala. Agora não é o mesmo Deus que eu e você servimos, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus do milagre, o Deus da cura, o Deus da salvação. Não é esse mesmo Deus. Mas essa pessoa, na sua fé limitada, ela é perseverante. E nós, muitas vezes, como servos do Senhor, não somos. Desistimos na primeira adversidade. Tem um amigo que há alguns anos atrás estava acontecendo aí uma crise no nosso país, dentro da nossa área de trabalho, que é a construção civil. Eu tive que enfrentar isso. E um dia nós estávamos reunidos uma turma ali, conversando, batendo papo, e foi citado sobre isso, né? Poxa, e amanhã, né? Se a gente perder o emprego, aí um falou uma coisa, outro falou outra. Teve um que falou assim: se perder o emprego, eu não sei o que eu faço. Onde é que eu vou conseguir um salário igual esse? Eu confesso a vocês que naquela época eu estava distante dos caminhos do Senhor, e eu tinha também essa preocupação. Falei, poxa, eu trabalho numa empresa há tantos anos, consegui tantas coisas. Já pensou se eu perco meu emprego, eu vou ter que ir para uma outra empresa, ter que começar tudo de novo? Meu Deus, eu não posso passar por isso. Eu pensava dessa maneira. E aí, no meio daquela conversa toda, uma das pessoas que estava conversando com a gente, ele falou assim: se eu perder meu emprego hoje, amanhã, já sei que eu perdi o emprego, amanhã eu levanto bem cedo, tomo aquele banho, pego a minha melhor roupa, ponho um bom perfume, depois que eu me trocar, pego os meus currículos e vou à luta, porque eu tenho certeza que lá na frente eu vou estar empregado novamente. Mas ele falou com tanta convicção que aquilo me trouxe uma forma de falar: peraí, eu tenho que pensar melhor nos meus princípios. Eu estou preocupado aí, porque eu estou trabalhando, estou empregado, na época eu estava,
E eu estava preocupado do tipo, poxa, se eu perder o emprego, como é que vai ser? Ai meu Deus, eu estava me lamentando. E eu sendo uma pessoa que fui criado nos caminhos do Senhor, apesar que naquele momento eu estava distante. Mas alguém que foi criado nos caminhos do Senhor, como Provérbios 22:6 fala, ensina uma criança o caminho que deve andar e mesmo depois que envelhecer, jamais se esquecerá dele. Eu nunca me esqueci do Deus que eu servia quando eu era menino. E eu sempre tinha uma promessa da parte de Deus que eu haveria de voltar para os caminhos dele. Mas naquele momento eu estava vivendo de uma forma totalmente diferente. E eu estava ali olhando como o ímpio derrotado olha. E naquele momento um ímpio que não conhece o Deus de Israel me falou uma palavra que aquilo me trouxe uma forma de meditação diferente. Eu falei, opa, eu preciso rever os meus princípios. Eu sou uma pessoa que a minha família é toda cristã, eu conheço a palavra de Deus, apesar de eu não estar nesse momento caminhando com Jesus, mas como é que um cara daquele, do mundão velho, fala daquele jeito e eu aqui todo preocupado? O que será de mim se eu perder meu emprego? Aí eu comecei a pensar de forma diferente. E o salmista Asaf, ele estava vivendo da mesma maneira. Ele olhava a prosperidade do homem ímpio e ele falava, meu Deus, como é que eu consigo viver desse jeito aqui? Ele diz aqui no verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Meu Deus, como é que uma pessoa que é conhecedora da palavra de Deus pode se sentir desse jeito? Eu não estou dizendo que nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes, isso aí não existe. Mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que saber meditar naquilo que nós vemos e saber que aquilo que está acontecendo não é Deus que está causando. Aquilo Deus está permitindo na vida daquela pessoa ímpia, que anda de forma totalmente incorreta, se prostitui, se corrompe. As coisas delas vão bem, mas espera aí, lá num determinado momento, aquilo vai acabar. Sabe por quê? Porque existe uma palavra na Bíblia que chama-se semeadura. Lá no livro de Gálatas, se não me engano, capítulo 6, ele fala que Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, nós vemos o ímpio muitas vezes passando um momento de prosperidade. Nós vemos ele passar um momento de prosperidade. Ele começa a corromper pessoas, ele começa a enganar pessoas, ele começa a se corromper e aquilo vai dando um crescimento na vida dele, financeiro, vamos dizer assim. E aquilo traz uma certa inveja nas pessoas à sua volta. Agora o que é mais incrível é que às vezes o homem de Deus também sente essa mesma inveja. Claro, nós somos falhos, somos pecadores, mas temos que vigiar nessa área, meus irmãos. Vigiar na área do sentimento, sabe? Nós temos aquele sentimento de impotência quando olhamos para o ímpio e vemos a prosperidade dele. E achamos que o nosso Deus deixou de contribuir conosco. Agora, uma palavra que é muito importante, que é o primeiro verso desse capítulo, que diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, como nós estamos caminhando nessa terra, como nós estamos andando, como está o nosso coração. Será que nós temos sido realmente, temos um coração limpo das coisas deste mundo? Temos louvado e adorado o nome daquele que nos criou, que nos tirou das trevas? Será que nós temos vivido realmente conforme a palavra de Deus nos ensina? O ímpio, ele é alguém que já determinou, ele próprio já determina a sua sentença. Eu me lembro do meu finado pai, muitas vezes, quando a gente, algumas vezes, eu falo dos caminhos do Senhor, meu pai crente, e eu falei um dia sobre esse, não sobre esse capítulo da Bíblia, sobre o Salmo 73, mas eu fiz uma consideração para ele, do tipo, nossa pai, a gente procura andar correto, a gente anda procurando fazer as coisas certas, e parece que tudo dá errado na nossa vida, sabe? As coisas não funcionam como a gente gostaria que fosse. E ele virou para mim e falou: dê glória a Deus. Eu falei: Ué, dê glória a Deus porque as coisas estão indo errado? Ele falou: dê glória a Deus, porque enquanto as coisas estão indo errado, Deus está te ensinando algumas coisas com ela.
O problema será quando as coisas começarem a andar corretas demais, e aí você sai da presença de Deus, você esquece totalmente dele. Tipo, as coisas vão tão bem para mim que eu não preciso mais de Deus. Então meu pai falou, quando Deus permite muitas coisas na vida sua, na minha, na de qualquer pessoa, até mesmo na vida do ímpio, para que ele saiba que existe um Deus, até mesmo na vida das pessoas que não conhecem a palavra, ainda é um sinal que Deus está olhando. Deus ainda preza por aquela vida. O problema é quando isso não acontece mais. Isso era uma colocação do meu pai. E eu comecei a meditar nisso. E eu falei, realmente, enquanto Deus está olhando por nós, cada passo que nós damos, principalmente os passos errados, Ele muitas vezes coloca uma pedra de tropeço no meio do caminho. E aí nós achamos que nós estamos indo pelo lado certo e não estamos. Aquela pedra de tropeço foi Deus dizendo para mim e para você, olha, tá errado, hein? O caminho não é esse. E às vezes nós insistimos em seguir em frente e Ele mais uma vez, Ele coloca uma outra pedra. E aí isso o que é? Isso é porque Deus ainda está olhando por mim e por você. Então foi isso que meu pai quis dizer. Glórias a Deus por isso. Glorifique a Deus porque você não está conseguindo fazer tudo aquilo que você gostaria. E o salmista Asaf, quando ele viu a prosperidade do ímpio, ele ficou totalmente transtornado. Olha aí o princípio da queda. Quando ele começou a ver a prosperidade do ímpio, aquela arrogância do ímpio deixou de ser incômodo para ele. A soberba do ímpio deixou de ser incômodo, porque ele devia dizer, olha, o cara é soberbo, mas olha a prosperidade dele. O cara é arrogante, mas olha a prosperidade dele. O cara passa por cima de todo mundo e nada acontece com ele. O cara pisa em quem ele quer e nada sofre por causa disso. E eu vou ficar aqui, como ele diz aqui no verso 14, todo dia eu tenho sido afligido. E aí é onde mora o perigo, para que nós pensemos bem antes de tomar qualquer tipo de atitude e querer ser igual ao ímpio. Não olhe para a aflição que você está vivendo, mas busque o Deus que você precisa. Se você não conhece, você precisa conhecer para que Ele te mostre os caminhos. E aí ele fala aqui que Ele certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. São momentos quando vão acontecer a queda daqueles que nós achamos que são infalíveis. Então, quando nós vemos isso, o Senhor vai colocar essas pessoas em situações difíceis. E ele fala aqui também que assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos rins. Aquela questão que estava envolvendo o salmista Asaf, de olhar a prosperidade do ímpio, de achar que o ímpio está correto, aquilo trouxe um mal-estar nele. Aquilo trouxe um mal-estar naquele homem. Aquilo começou, a questão que estava causando, aquela visão que ele estava tendo do ímpio, achando que o ímpio estava indo tão bem as coisas para ele. Aquilo ali causou um transtorno na mente dele, e aquilo ali começou a fazer mal. E ele começou a ficar transtornado com aquilo, que aquilo causou, como ele diz aqui no verso 21, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos rins. Ou seja, começou aqui um mal que nós conhecemos nos dias atuais, que é as doenças psicossomáticas. Elas são criadas na mente, ela desce para o coração e se espalha pelo corpo. Ele começou a sentir aquilo ali, porque aquilo que ele estava vendo estava trazendo transtorno na sua vida. Ele não se conformava de ver o ímpio prosperar e ele viver naquela vida miserável que ele alega que estava vivendo. Mas teve um momento que ele entrou no santuário do Senhor. Ele entrou no santuário do Senhor e ali ele entendeu. Ou seja, ele precisou ir à casa de Deus, para que Deus mostrasse para ele que ele estava pensando de forma errada e que ele estava agindo de forma errada. Queridos, tudo aquilo que nós vemos no ímpio, no mundo, como prosperidade, é momentâneo.
Nós vemos lá no Salmo 1, quando o salmista diz lá no verso 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada à beira dos ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o homem que anda nos caminhos do Senhor. E aí, na sequência do verso diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Eles não conseguirão subsistir. Eles murcharão como a verdura, diz o Salmo 1. E era isso que o salmista Asaf precisava entender. E ele não estava entendendo. Só que quando ele entrou no templo do Senhor, naturalmente Deus falou com ele, ele entendeu que toda aquela prosperidade era algo passageiro. Era algo que não seria eterno, mas a prosperidade que Deus dá para mim e para você, essa é eterna. Porque o dia que ela findar nessa terra, ela continua no céu. Ela continua na glória, mesmo que nós morramos e venhamos a ser sepultados. No momento certo, quando Deus vir buscar a sua igreja, nós que morremos no Senhor, estaremos indo para morar com Ele. Ele falou no livro de João, que a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou e vou preparar moradas. E quando eu preparar essas moradas, eu voltarei para buscá-los e assim vocês viverão comigo eternamente. Então o nosso Senhor, Ele está preparando essas moradas. Enquanto Ele não preparar, nós continuamos nesta terra. Vai chegar um momento que a nossa luz será apagada. Nós seremos, este corpo, esta matéria será sepultada. Mas haverá um dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, virá buscar aqueles que o salmista diz aqui: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, para aqueles que morreram na presença do Senhor. E aí, este povo será chamado. Nós iremos encontrar com Jesus no céu, nas nuvens. Será um tempo de muita loucura nesta terra. Será um tempo em que a palavra de Deus nos diz que será o tempo da grande tribulação. Mas aquele que morrerem em Cristo subirão para encontrá-lo nos ares. Passaremos pelas bodas do Cordeiro. Seremos servidos pelo próprio Jesus, uma ceia com todos os santos que Ele chamar, que estão aqui. Aqueles que morreram subirão num corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos subirão logo em seguida também. E isso nós precisamos entender aqui o Salmo 73. Nós não temos que permitir que o nosso coração se azede por causa das coisas deste mundo. Nós permitimos, por exemplo, que o nosso coração fique igual ao coração do salmista Asaf, porque depois ele compreendeu que ele não podia fazer daquela forma, e nós também não podemos. Nós estamos vivendo um tempo de alta tecnologia. Muitas coisas, muitas vaidades nesta terra são cobiçadas por todos nós, pelo homem de Deus. Eu quero ter coisas boas nesta terra, porque o Senhor prometeu para mim. Ele prometeu para mim. Está lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Como é que é vida com abundância? É morando na rua? É estando na Cracolândia, debaixo de vício e prostituição? Não. Essa aí é aquele que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Vida com abundância é uma vida de prosperidade, em que nada nos falte. Não é riquezas, maravilha. Claro que você pode ser rico, meu irmão. Eu faço votos que você trabalhe bastante, que Deus prospere a sua vida, mas faça correto. Não deixe a soberba, não deixe a arrogância, não deixe a corrupção se apossar de você. Seja um homem correto.
Seja uma mulher correta, trabalhe, alcance toda a sua fortuna, tudo aquilo que você almeja como sonho. Eu conheci um professor quando eu estava estudando ginásio ainda, não sei se ele era cristão, se não era, mas ele falava uma coisa: eu não vou morrer pobre. E este homem dava aula para gente no ginásio. Ele montou uma firminha com outro cunhado, uma empresa dessas de laticínios, e esse homem estava crescendo com aquilo. Ele trabalhava durante o dia, o tempo que ele estava de folga era na loja dele, e ele buscava produtos daqui de lá. Eu não sei, eu acredito que ele deva ter crescido. Ele tinha no coração aquela vontade, e ele mostrava pra gente ser um homem muito íntegro. O pai dele era assim. O pai dele era nosso professor também, era uma família de professores que davam aula para mim. Trabalhavam. Então você, meu irmão, que tem vontade de enriquecer na vida, fique à vontade. Trabalhe muito. Mas não permita que a arrogância, que a soberba, que a corrupção invada a tua vida. Não se esqueça que nenhum tesouro desta terra é mais valioso do que a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não se esqueça disso. Nada nesta terra é mais valioso do que isso. Nada nesta terra vai valer você perder toda a sua família para Satanás e até mesmo a sua. Então lembre-se daquilo que o salmista Asaf falou. Ele quase se desviou dos caminhos do Senhor quando ele viu a prosperidade do ímpio. Então que a sua vida seja próspera, mas que você saiba fazer a sua prosperidade da maneira correta. Eu conheço muitas pessoas que enriqueceram às custas dos outros, às custas da desgraça dos outros. Eu conheço muita gente que enriqueceu à custa de corrupção. Agora, eu também convivi com pessoas que enriqueceram às custas desse tipo de coisa, mas nunca foram felizes. Eles podiam ter tudo na vida, mas viviam uma vida miserável. Eu espero que no final da vida essas pessoas tenham se arrependido e entregado seus caminhos nas mãos do Senhor. Quando Jesus fala com aquele jovem rico, que vem falar com ele e pergunta para ele: Senhor, o que farei, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus falou com ele, ele falou que ele já conhecia tudo, ele sabia que não deve matar, roubar, não devia fazer isso, fazer aquilo. Aí Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele se entristeceu. Jesus falou para ele apenas o seguinte: que ele não deveria priorizar as suas riquezas, que as suas riquezas são corruptíveis. As suas riquezas vão ficar aqui nessa terra quando ele partisse. Mas ele não quis abrir mão daquilo, ele preferiu optar pelas suas riquezas nesta terra, e ele não ficou ali, ele foi embora. Aí, para encerrar, eu lembro, por exemplo, de uma parábola, não sei se é uma parábola, se realmente está na história, do Alexandre o Grande, um grande conquistador dos tempos antigos. Ele era um general, morreu muito cedo, morreu novo, morreu com 30 e poucos anos. E ele havia deixado uma determinação que no dia do enterro dele, quem deveria levar o seu caixão deveria ser os médicos do seu reino. As suas mãos deveriam estar do lado de fora do caixão, abertas. E os seus servos, os seus súditos, os seus escravos, haveriam de ir atrás do cortejo, jogando pelo caminho todas as riquezas que ele conquistou. E os seus conselheiros perguntaram para ele: o senhor está falando isso por quê? Qual o motivo? Aí ele falou: o caixão carregado pelos médicos, para que todos entendam que o médico ele não é o dono da vida. Eles podem ter poder de curar, mas eles não têm o dom da vida. As minhas mãos do lado de fora do caixão, abertas e vazias, para mostrar que da mesma forma que eu cheguei nessa terra, eu estou saindo dela, sem levar nada. E os meus súditos jogando as minhas riquezas, aquilo que eu conquistei nesta terra, pelo caminho, para mostrar que nem todas as riquezas deste mundo impediu que eu morresse. O que eu posso entender com isso? Querido, não adianta você conquistar todas as riquezas desta terra se você perder a sua salvação. Não adianta você olhar e tentar copiar o ímpio desta terra que se corrompe, que é arrogante, que é soberbo,
e viver um curto tempo aqui nessa terra, porque tem gente que vive hoje, meu pai viveu 93 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, que eu era apenas uma criança, ainda carregado no colo, e hoje eu já estou com 60 anos de idade, e há alguns anos atrás eu pude contemplar a partida do meu pai, e parece que foi alguns dias atrás. E é tão rápido, querido, que essas coisas passam. Essa vida nossa é tão curta que não dá. Se você colocar, imagina como será esta vida aqui nesta terra, tão curta como é, e como será a vida na eternidade. O nome já diz, eternidade. É para sempre. Qual é a tua escolha? Se você escolher não ir para a eternidade com o Senhor e preferir os tesouros desta terra, você vai viver aqui durante um tempo, mas esse tempo vai findar. E a eternidade não sendo com o Senhor é complicado. Então que nós possamos tomar esse devido cuidado. Esse tempo nosso aqui nessa terra é muito curto. Olhe para o salmista Asaf. Não cometa o erro que ele falou que estava quase por cometer. Achar que as riquezas desta terra são mais importantes do que uma vida na eternidade com o Senhor. Queridos, eu quero orar com você nesse momento. Você que está aí do outro lado, feche seus olhos, ore comigo. É muito importante que você entenda esta palavra, que você medite nela também, como você tem vivido nos últimos tempos. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, venho te louvar e te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta palavra que eu pude trazer nesta mensagem e que ela possa encontrar guarida em cada coração que assista. Cada uma das pessoas que ligarem o seu vídeo no YouTube e enxergar esta nossa mensagem e assisti-la, que esta mensagem possa encontrar guarida no coração de cada um. Que seja, Senhor, um tempo especial na vida dessas pessoas, que elas possam compreender que esta terra, esta vida que nós vivemos é muito curta, e que dentro em breve, por mais que pareçam longos os anos que nós vivemos, ele passa muito rápido, e dentro em breve nós estaremos partindo daqui, ou na vida do Senhor Jesus para buscar a igreja, ou talvez numa chamada individual esperando para que a volta dele aconteça. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar a Tua presença, Pai. Manifesta Teu poder no nosso meio, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça. Usa-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Glorifica Teu nome, manifesta Teu poder no nosso meio. Usa, Senhor, as nossas vidas, para que esta palavra não pare, não cesse. Para que o Teu povo possa estar sendo alimentado diariamente com a palavra que vem ao nosso coração, que nós podemos transmitir. É no nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meu querido, muito obrigado pela tua participação conosco até agora. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Leva aqui o nosso carinho, leva aqui o nosso muito obrigado. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.